Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Boa tarde a todos os pais que me assistem. E vamos estudar? Para começar, vamos fazer uma oração. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Cruzo agora todos eles para fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Nos abençoa em tudo e nos ajuda a aprender mais uma lição. Abençoa os professores e também aos pais. Em nome de Jesus, amém! Então, agora a gente vai fazer a chamada. Vamos lá? Daniel Coelho, presente. Eliara de Jesus, Caion Ivan, Pedro Lucas, Pedro Paulo, Tiago Pereira, Wesley Arthur. Muito bem. E abram seus livros de ciências na página 29 e 30. E hoje vamos estudar sobre a luz e os espelhos. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a reflexão da luz. Para compreender legal essa aula, é muito importante que você tenha em mãos um caderno e um lápis, porque em diversos momentos eu vou pedir para você pausar esse vídeo e anotar o que você está observando. Então, pause o vídeo nesse momento, pegue um caderno, pegue um lápis e depois a gente continua. Já pegou? Então, tá ótimo! Bem, antes de começar a falar sobre a reflexão, é importante a gente relembrar que é a luz que nos permite enxergar. É ela que, ao entrar em contato com o objeto, retorna aos nossos olhos e nos possibilita enxergar esse objeto. Porém, quando a luz está em um meio, por exemplo, no ar, e entra em contato com algum objeto ou com a superfície de um outro meio, que pode ser a água, por exemplo, algumas coisas podem acontecer. E quais são essas coisas? Dependendo do meio que a luz entrou em contato, ela pode retornar ao meio que estava antes, pode passar através da superfície e ir para um outro meio, ou ainda pode ser absorvida pelo objeto ou pelo outro meio. Quando a luz que está se propagando em um meio e entra em contato com a superfície de um outro meio ou entra em contato com o objeto e aí depois retorna ao meio inicial, teremos um fenômeno chamado reflexão. Para entender legal a reflexão, observe essas 3 imagens que eu estou colocando para você aqui agora. Pause esse vídeo e anote no seu caderno qual das 3 imagens que estamos observando uma reflexão. A primeira, a segunda ou a terceira? Já fez? Você anotou qual é? Foi a segunda? Isso mesmo, aqui nessa segunda imagem, nós temos o exemplo de uma reflexão. Afinal, o cenário da paisagem está sendo refletido na água, ou seja, a luz que vem dos objetos, que inicialmente foi até eles através da radiação solar, entra em contato com a superfície da água, depois reflete e vem em direção aos nossos olhos. Claro, nesse caso aqui foi a lente da câmera que tirou essa foto. Nas outras 2 imagens, temos outros fenômenos ocorrendo, que inclusive vamos conversar melhor sobre eles nas próximas aulas. Aqui nós temos uma outra imagem que podemos observar o fenômeno da reflexão. Temos aqui uma pessoa se olhando no espelho. Quando a pessoa está se olhando no espelho, a luz que saiu da pessoa, que inicialmente teve origem na radiação solar, foi em direção à superfície do espelho e aí depois retornou para o meio inicial. É até por isso que a gente consegue se enxergar no espelho. O que a gente observa, na verdade, é o reflexo do nosso rosto na superfície do espelho. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a refração da luz. Antes de começar a falar sobre a refração, é importante a gente relembrar que a luz é o que nos permite enxergar e que, ao entrar em contato com o objeto, retorna aos nossos olhos e nos possibilita enxergá-lo. Porém, quando a luz está em um meio, por exemplo, no ar, e entra em contato com algum outro objeto ou com a superfície de um outro meio, que pode ser a água, por exemplo, algumas coisas podem acontecer.
E quais são essas coisas? Dependendo do meio que a luz vai entrar em contato, ela pode retornar ao meio que estava antes, pode atravessar a superfície e ir para o outro meio, ou ainda pode ser absorvida pelo objeto ou pelo outro meio. Quando a luz que está se propagando em um meio entra em contato com a superfície de um outro meio e atravessa essa superfície indo para o outro meio, temos um fenômeno chamado refração da luz. Então, para compreender legal o que é a refração, vamos começar realizando uma pequena observação aqui. Eu vou colocar aqui na tela 3 imagens. Em cada uma delas está ocorrendo um fenômeno diferente. Você sabe dizer em qual dessas imagens está ocorrendo a refração da luz? É nessa segunda imagem, não é? Isso mesmo! Na segunda imagem, conseguimos enxergar a parte do lápis que está dentro da água, já que a luz que saiu dele atravessou a superfície de separação entre a água e o ar e veio em direção aos nossos olhos. Na verdade, em direção à câmera da lente que fotografou essa imagem. Então, entendeu direitinho? Todas as vezes que a luz que está se propagando em um meio entra em contato com a superfície de um outro meio, atravessa essa superfície e vai para o outro meio, temos esse fenômeno chamado refração da luz. Bem, vamos compreender a refração um pouco melhor através de um desenho. Eu vou fazer esse desenho aqui para você entender tudo direitinho. Eu vou colocar aqui uma piscina. Aqui está a borda da piscina. E aqui nós temos a piscina cheia de água. Vamos colocar uma pessoa aqui na borda dessa piscina. Ela está do lado de fora, olhando para a água. Aqui no fundo dessa piscina, nós vamos colocar uma lanterna. E a lanterna vai emitir luz, que vai sair da lâmpada e vai em direção à superfície que separa a água do ar. O que vai acontecer quando a luz entrar em contato com essa superfície? Bem, parte dela pode ser absorvida, parte pode ser refletida e retornar aqui para a água, e parte pode ser refratada, ou seja, atravessar a superfície e ir para o ar. Para a gente entender tudo aqui legalzinho, vamos considerar que toda a luz será refratada, ou seja, que ela não vai ser nem refletida e nem absorvida. Ela vai apenas sair da água e ir para o ar. Então, vou voltar o desenho aqui e colocar apenas a luz refratada. Quando isso acontece, a luz vai para alguma direção, que pode ser em direção aos olhos dessa pessoa que está aqui na borda. Bem, esse desenho aqui está mostrando muito bem como ocorre a refração. Uma pequena observação que eu quero fazer aqui com você é que, nesse caso, a gente colocou uma lanterna emitindo luz. Mas, no lugar, a gente poderia ter colocado um outro objeto, uma pedra, por exemplo, ou até mesmo os pés de uma pessoa que está em pé no fundo dessa piscina. A diferença seria apenas a origem da luz, que, no caso da lanterna, foi a lâmpada dela, e, no caso da pedra ou dos pés da pessoa, a origem da luz é o sol, ou de lâmpadas que estão fora ou até mesmo dentro da piscina. Agora, olha uma coisa interessante aqui que talvez você já tenha observado. A luz estava vindo aqui na água em uma direção, não é? Após passar para o ar, ocorreu uma mudança em sua direção. Ela sofreu um desvio. Isso é uma coisa muito interessante sobre a refração da luz, já que, na maioria dos casos, ela vai mudar a direção do caminho que ela estava percorrendo quando for refratada. Como eu disse, na maioria dos casos, porque nem sempre isso vai acontecer, já que depende de 3 coisas. A primeira tem a ver com os 2 meios, o meio que a luz está inicialmente e o meio para onde a luz foi depois. Se os 2 meios forem feitos do mesmo material, a luz não vai sofrer nenhuma mudança na direção que ela está indo. Por exemplo, imagine que a gente tem aqui 2 cubos feitos de vidros transparentes e que dentro de um desses cubos tem uma lanterna emitindo luz. Quando a luz entrar em contato com a superfície de separação entre os 2 meios, ela será refratada, ou seja, ela vai para o outro meio, para o outro cubo. Mas, como o outro cubo é feito do mesmo vidro transparente, não vai ocorrer uma mudança na direção de propagação da luz. A luz não vai sofrer nenhum desvio. Essa é a primeira. Já a segunda tem a ver com a direção do caminho da luz em relação à superfície de separação entre os meios, já que quanto mais inclinada estiver a luz em relação à superfície entre os 2 meios, menor será o desvio na direção da luz. Observe esse caso aqui da piscina.
Quando a luz vem da lanterna em uma direção e refrata para o ar, ela vai para uma outra direção. Mas se a gente colocar a lanterna em um outro lugar, talvez aqui, apontando para o mesmo lugar, a luz vai vir em uma outra direção. Aí, quando refratar, vai para essa outra direção aqui. Repare que o desvio foi menor nesse caso. Por último, a gente pode colocar a lanterna aqui nessa outra posição. Agora, quando a luz refratar, ela não vai sofrer nenhuma mudança na direção que ela estava indo. Todas as vezes que a luz está vindo diretamente para a superfície, vindo de encontro a ela, a luz não vai sofrer nenhuma mudança em sua direção depois de refratar. A terceira tem a ver com a cor da luz, porque dependendo da cor, ela pode se inclinar mais ou menos. Eu estou em uma sala escura e quando olho para a mesa, eu digo que ela é preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa recebe as 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E algumas são absorvidas e outras são refletidas. Nesse caso, a mesa refletiu a cor azul e absorveu as demais. Então, somente a luz azul chega até os meus olhos, e por isso eu digo que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Por exemplo, esta flor é vermelha. Ela está refletindo apenas a cor vermelha e absorvendo as demais. E esta flor branca não está absorvendo nenhuma luz. Ela está refletindo todas de volta, enquanto esse vaso preto está absorvendo todas as cores e não está refletindo nenhuma. Resumindo, um objeto branco reflete todas as cores, então ele sempre terá a cor da luz que o está iluminando. Se você o iluminar com uma luz branca, ele será branco. Se você o iluminar com uma luz vermelha, ele será vermelho, pois só terá essa cor para refletir. Se você iluminar com luz verde, ele será verde, pois só vai ter o verde para refletir. Um objeto preto absorve todas as cores, então ele sempre será preto. Se você o iluminar com luz branca, ele será preto, pois vai absorver todas as cores da luz branca. Se você o iluminar com luz vermelha, ele será preto também, pois ele consegue absorver a cor vermelha. E se você o iluminar com luz verde, ele vai continuar sendo preto, pois ele absorve a cor verde sem problema nenhum. Qualquer outro objeto de outra cor só a terá se for iluminado por luz branca ou por luz da cor dela. Do contrário, ele será preto. Por exemplo, um objeto vermelho só será vermelho se iluminado por luz branca ou luz vermelha. Se ele for iluminado por luz alaranjada, ele será preto. Por luz amarela, ele também será preto. Por luz verde, ele também será preto, pois ele só é vermelho se houver a luz vermelha para ele refletir. Se você jogar qualquer outra cor nele, sem ser a cor vermelha, essas cores serão absorvidas. A mesa azul só tem essa cor se for iluminada por luz azul ou branca. Mas se colocarmos uma luz de qualquer outra cor, como vermelha, que não é a cor que ela reflete, mas sim a cor que ela absorve, ela vai parecer preta, porque já que a luz foi absorvida pela mesa, eu não vou conseguir receber nada nos meus olhos. E para fixar livro de ciências, páginas 31 e 32, capriche nas suas atividades. E ficamos por aqui. Responda as atividades com capricho e não esqueça de mandar pela plataforma Clipe Escola. Estarei à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima aula. Tchau!